Olá, gente querida! Estamos de volta com o segundo episódio do programa Autonomia Feminina, que trata sobre a questão da autonomia e da educação feminina. Continuamos com a nossa convidada, Ludmila Marques, que esteve conosco no primeiro episódio, onde nós falamos sobre a relação da educação e da arte para a autonomia feminina, a questão de quebrar ciclos, né? Como as mulheres são importantes, ajuda. A Lud trouxe a história da própria vida dela, falando como foi importante a presença das mulheres para que ela chegasse aonde ela está. Também a importância da presença do pai dela, apesar de ter questões machistas, mas a força de uma mãe solo encontrar um homem que a receba e que trate com amor e carinho, sem que a sexualidade ou a maternidade dela interfira na história. Ou seja, tratamos de questões teóricas de vida, que faz relação do cotidiano e da vida, mas que tem teoria nisso. E agora, dando continuidade à lógica do nosso programa, nós vamos falar um pouco de ação. Mas antes disso, nós vamos dar uma retomada no outro episódio, para a gente estar pensando, para entrar nas questões das ações. Ludmila, né? Que ações práticas que você pode tomar para fortalecer a autonomia, como arte e educação? Sim. Vamos lá, Márcia. Eu quero trabalhar com alguns exemplos que eu acho que ajuda a elucidar as práticas possíveis a serem feitas, né? Então, a gente tem desenvolvido alguns projetos ligados à educação e pensando na educação pública, que seja para incentivo desses debates sobre a questão feminista e uma educação feminista também com os meninos, que isso é de grande importância, né? Então, eu tenho circulado alguns projetos de formação para meninas e meninos a partir do teatro das oprimidas e da estética do oprimido, para discutir esses 3 mecanismos da estética: imagem, som e palavra, e tentar trazer essas reproduções de imagens que já estão no nosso cotidiano, mas a criação de novas metáforas sobre o lugar da mulher, sobre os papéis que a mulher tem na nossa sociedade e sobre como os homens também podem ser aliados nossos dentro dos processos, seja do trabalho, seja da nossa casa, seja nos ambientes que a gente convive, né? Durante os anos de 2017 e 2020, a gente desenvolveu em Aparecida de Goiânia um projeto chamado Quintal das Artes Femininas, onde a gente se encontrava a cada 15 dias com rodas de conversa, leituras coletivas e também oficinas artísticas, onde, além de debater teoricamente, né, os temas ligados ao feminismo, a gente também conseguia formar essas mulheres em práticas artísticas para também buscar uma autonomia financeira, porque quando a gente fala de autonomia feminina, a gente precisa falar sobre a questão financeira, a gente precisa falar sobre as questões subjetivas da mulher, que muitas vezes dentro da sua casa a mulher está impedida de vestir a roupa que ela gostaria de vestir, ou de se comunicar com a sua família, ou de ter amizades, ou de ter um celular em que o seu companheiro não vá incidir violência sobre o corpo dessa mulher, ou sobre como ela se comunica com outras pessoas. É importante que a gente fale também sobre o conhecimento, sobre a educação, e aí, por meio desse projeto, a gente visava, além de levantar esses debates, promover também uma preparação para o mercado de trabalho a partir da arte, né? A gente sabe que o ambiente cultural, ele é majoritariamente ocupado pelas mulheres, mas nós ainda estamos nos bastidores. Nós nem sempre estamos no lugar de protagonismo, tanto da representação, né? Não somos nós que escrevemos as histórias que nós vamos atuar, dançar, ou os roteiros que nós vamos protagonizar, e mesmo quando somos nós que estamos na linha de frente daquele projeto, nem sempre o nosso nome é o primeiro que aparece. Então, essas são algumas ações práticas que a gente vem realizando, né, e que eu percebo que são de
grande importância para incentivar a mulher a se enxergar no papel de protagonista da sua própria história, da sua própria trajetória profissional ou particular. E você tem como mensurar como que isso, já tem tempo que você vem trabalhando com isso, sim, mensurar como é que esse processo, porque é uma ação, e uma ação a partir da consciência, sim, da formação, tem todo um processo metodológico, teórico e todo o entendimento, né? Que a autonomia é isso, é financeira, é questão emocional, sim, em todos os ângulos, não é só uma coisa, é política, um respeito do, sim, Estado, é social. E aí você tem como mensurar que esse processo, que é uma educação feminista, ela contribui para a autonomia das mulheres que estão envolvidas nesses aspectos da integralidade? Sim, a gente tem... as práticas artísticas, às vezes, parece difícil a gente mensurar, porque é da experiência, né? Mas eu posso trazer aqui alguns casos específicos de mulheres que participaram desse projeto que eu citei há pouco e que hoje, por exemplo, se tornaram poetisas, se tornaram agentes culturais e que, inclusive, conseguem fazer inscrições em editais, concorrer a esses editais e conseguir o acesso às leis de incentivo para dinamizar os seus projetos na própria comunidade. A gente tem artistas que começam a desenvolver o seu trabalho junto com a gente ali no grupo e que depois vão para a universidade estudar direito. A gente tem agora, por exemplo, a Dona Creuza, que é uma artista que você já conhece até, que pela formação do Quintal das Artes Femininas, ela vai concorrer a editais, conseguir essas leis de incentivo, vai se dizer, né, começa a tomar essa autonomia de se entender um artista e um agente cultural. Recentemente ela também foi candidata à vereança em Aparecida de Goiânia. Então eu entendo esses casos como sim uma tomada de consciência da sua autonomia, da sua contribuição para a comunidade, da sua contribuição para a formação política e estética daquela comunidade. Você vai falando, vem uma imagem de uma sementinha que estava já nascendo, como todas, né? Todas não, mas a grande maioria é para florescer, desabrochar, e aí tem uma mão ali que parece que achata aquilo, e depois vem um vento, ou vem uma, sim, terra boa, e começa a florescer, a ocupar, né, sim, o seu espaço político, o seu espaço social e o seu espaço interno, né? Sim. Ou seja, de estar aqui ela vai crescendo. Eu sou muito observadora dos corpos, Ludmila. Principalmente eu estudo a cidade, dos corpos na cidade, né? E eu vejo os corpos das mulheres, ele muito oprimido. Sim. As pernas das mulheres são as que têm mais varize, o andar das mulheres parece que são os mais carregados. Ela carrega essa história de opressão, né, de subjugação, ao longo da história nos corpos. É só andar na rua e perceber, principalmente no centro, na periferia, sim, etc. e tal. Como que a arte e o processo da educação contribui para essa questão dos corpos? Sim, quando a gente começa a fazer o nosso trabalho com o Teatro das Oprimidas, a primeira parte desse trabalho a gente chama de desmecanização dos corpos, que é justamente colocar a gente num estado de consciência de como o nosso pé toca o chão, de como que eu movimento o meu quadril quando eu ando, como que eu posso expandir a minha expressividade, abrir o meu peito e percebendo no meu cotidiano como que todos esses mecanismos de opressão muitas vezes me fazem ter uma baixa autoestima, olhar para baixo, não achar que eu tenho nada a dizer ou nada que seja considerado interessante a ser dito, né? Então essa parte da desmecanização que a gente faz no método do Teatro das Oprimidas traz para esse lugar do conhecimento do seu próprio corpo, dessa consciência e de ser também um espaço de segurança onde todas as mulheres estão ali com o fim de trocar e não de uma julgar a outra ou de uma trazer questões que estão lá fora e que possam infringir sobre os nossos corpos, né? E é a partir disso que a gente vai construindo até chegar numa cena onde
cada mulher possa dizer o seu texto, protagonizar aquela cena e ser entendida como alguém que pode falar, que pode ser vista e que pode ver a outra também nesse lugar de protagonista da sua história, da sua criação artística, né? E aí eu gosto muito de um texto da Glória Anzaldúa, onde ela fala que as classes dominantes por muito tempo disseram para nós, mulheres do terceiro mundo, que nós não tínhamos nada a dizer, que as nossas histórias não são relevantes. E o que a arte faz, a literatura faz, o teatro faz, é justamente dizer que sim, a gente tem muito a contribuir, as nossas histórias podem ser inspiradoras para outras mulheres e que muitas vezes a gente nem tem a consciência disso, mas a minha história, a sua história, Márcia, pode ser essa sementinha ou esse germinar da semente que faça com que essa mulher comece a abrir, né, os seus olhos para novos horizontes, sabe? Você foi falando e uma coisa vai puxando a outra, que você vai mostrando como tem uma ação concreta que vai levando isso, você faz, e depois você responder a minha pergunta, eu vou te fazer um questionamento, eu quero que você também fale para o nosso telespectador onde que ele pode procurar, quais são os canais, quais são os lugares, porque tem muita gente, muita coisa acontecendo, gente. Tem muita coisa boa acontecendo e que a gente precisa divulgar. E aí, você vai falando de uma coisa, por exemplo, que é muito importante porque na educação feminista, porque o patriarcado e o machismo e essa estrutura atinge nós mulheres. E a misoginia internalizada é um processo real, né? É um processo, porque algumas vezes a gente vai conversar, mas uma mulher fala mal da outra e tal. E aí, esse processo também, quando você foi falando, eu falei, é uma forma também de romper essa misoginia internalizada, porque, penso eu, né, esse processo do pouquinho que é nos dado, então você quer agarrar naquele poder e uma mulher tem que matar a outra para existir, e a gente está vendo que não é isso. Eu queria que você falasse como é que esse processo dessa formação de arte, educação e de todo que você está, ele consegue também romper, porque é isso, é quebrar estruturas são estruturas estruturais, né? Falando, para reforçar o termo, e depois que você nos falasse quais são os lugares, como que as pessoas podem procurar, pode ir atrás. Sim. Os coletivos feministas, no geral, eles trabalham com esse diálogo e de reforçar que nós mulheres não somos e não devemos ser inimigas, embora a misoginia internalizada às vezes faça com que a gente reproduza questões machistas entre nós mulheres, né? Então, quando a gente vai para essas práticas coletivas e conduz um processo onde todas podem falar, todas podem ouvir, onde a gente faz combinados de que aquilo que foi conversado, trabalhado naquela sala fica ali, e desse acolhimento, desse olhar para outra, a gente está, de certa maneira, buscando romper com essas estruturas que nos colocam como inimigas, que nos colocam como... se a gente precisasse disputar os espaços e não pudesse, por exemplo, abrir porta para que outras mulheres ocupem esses espaços também. E eu fico pensando sobre a importância que tem quando uma mulher como você, por exemplo, abre esse espaço para que eu venha falar, que eu venho junto com várias outras e que eu me sinto também, Márcia, na responsabilidade de fazer a mesma coisa por outras mulheres, não é? Embora a gente está nessa sociedade que muitas vezes reproduz um ambiente de disputa entre nós, ações simples como essas que nós estamos fazendo, ou como nas práticas artísticas a gente realiza, mostra que dá para a gente construir de uma outra forma. E aí, já complementando o que você me perguntou sobre possibilidades de lugares para procurar os debates, as práticas, eu me lembrei aqui de 3 coletivos que eu gostaria de indicar que fazem trabalhos incríveis em Goiânia.
O primeiro deles é o coletivo Ocupa Madalena, que hoje está sendo gerido, né, pela Lorena Oliveira, que é um coletivo que trabalha com a técnica do teatro das oprimidas para mulheres. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse projeto, é só acessar no Instagram, @ocupamadalenas. Esse coletivo, ele também faz práticas ligadas à escola, à EJA, seja em Goiânia, em Aparecida, e tem um trabalho fantástico de muitos anos, né, de onde já saíram performances, publicações em livro, peças, documentários. Então essa é a primeira dica que eu gostaria de dar. Eu também queria citar o coletivo Rosa Parques, que é gestado pela professora Luciana Oliveira Dias, lá da UFG, que faz um trabalho incrível de discussão sobre o feminismo negro dentro e fora da universidade. Tem atividades conectadas aos direitos humanos que circulam também pelas escolas, pelas associações de bairro. E por fim, eu queria comentar sobre um projeto que vem acontecendo um prazo curto, mas que já tem um grande impacto na nossa cidade, que se chama Entre Raízes. É um projeto que foi criado pela Elane Moura, que é a CEO da Popcorn Gourmet, onde ela conecta e agrega mulheres empreendedoras, mulheres pretas empreendedoras de Goiânia, com encontros a cada mês, a cada 15 dias, para ações formativas e de fortalecimento dessas mulheres, porque a gente sabe que os espaços precisam ser ocupados e que é importante que a gente faça as intersecções também. Então, juntar essas mulheres negras para se inspirarem na trajetória umas das outras, para se formarem, para trocar conhecimento sobre um ou outro assunto do empreendedorismo feminino, é muito potente. Tem sido incrível o trabalho que essas mulheres têm feito aqui em Goiânia. São esses 3 projetos que eu me lembrei agora, mas tem vários outros que eu posso, inclusive, depois colocar nos comentários aqui do nosso material. Vou aproveitar, vou pedir para você que está em casa, que está aí nos ouvindo, se você conhece alguma história de alguma mulher que te inspira, de algum projeto que inspira, coloque lá nos nossos comentários, espalhe, compartilhe. A gente precisa compartilhar, isso, não só a violência, mas existem ações e espaços que acolhem mulher e que dão possibilidades para que elas criem sua própria autonomia. E para finalizar, Ludmila, o nosso programa Autonomia Feminina, a pergunta final como que a Ludmila vê na sua própria vida o processo da construção de autonomia? Como é que é isso? Como é que foi? Como é que está sendo? Tem sido muito interessante, assim, o meu processo, Márcia, que eu acho que é um processo constante de descoberta da autonomia, desde que eu encontrei o feminismo negro na universidade, né, e entrar em contato com autoras como a Bell Hooks, a própria Glória Anzaldu, a Conceição Evaristo, que estão sempre me impulsionando para olhar para trás, esse movimento do Sankofa, né, de olhar para casa, reconhecer a autonomia daquelas mulheres que me impulsionam para frente, que apesar de viverem ciclos de submissão, conseguem abrir caminhos para mim e ao mesmo tempo construir um fortalecimento da minha trajetória como artista em Goiânia, como alguém que se compromete com as questões das mulheres, com a questão das pessoas pretas e periféricas, e traz isso para um lugar de protagonismo da criação também, né? Então eu não consigo muito separar a pessoa Ludmila da artista Ludmila. Eu acho que é intrínseco esse processo, né? E a partir dessa experiência com o feminismo negro, eu tenho buscado sempre olhar para trás para achar caminho para a gente confluir caminhos, né, com outras mulheres e construir uma autonomia profissional, uma autonomia de produção cultural e uma autonomia para ter uma vida mais confortável. Eu acho que também precisa ser uma busca para nós mulheres, né, de não ser só guerreiras e ficar só tentando sobreviver. Eu acho que a gente também pode buscar essa autonomia financeira, profissional, para ter um pouco de tranquilidade no nosso caminho e trajetória também, né? Só para fechar, eu queria citar um trecho de Bell Hooks, que ela diz que a educação, a escola, não é
perfeita, ela tem as suas complexidades, a educação é também um campo de disputa, né? A história do Brasil é um campo de disputa, mas eu acredito que a educação e a escola, assim como a Bell Hooks diz, é o lugar perfeito para a gente encontrar lugar de diálogo, encontrar esse espaço de cruzar reflexões, experiências, estéticas diversas e contribuir para uma construção, né, de um país mais igualitário, com mais equidade para nós mulheres, para nós povos periféricos e povos pretos do Brasil também. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Nossa, que prazer. É isso, né? A autonomia se constrói com coragem, com amor, com conexão e com criação, né? Com criação coletiva. Muito obrigado, Ludmila. E a gente encerra aqui mais um programa Autonomia Feminina. Fique ligado que depois vem o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.